Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Depois de praticamente mês de novembro, em viagem, muito grato ao Senhor por estar de volta à minha igreja, à minha casa, estar com meus irmãos cultuando ao Senhor nessa terça-feira, é um motivo de grande alegria. Eu quero, meus irmãos, abrir a palavra do Senhor com vocês, um texto que o nosso pastor já leu, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, conforme já foi lido na leitura oficial desse culto desta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 6 desse capítulo, desse livro, vamos ler em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus, vou ler na Nova Versão Internacional. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. A igreja pode dizer amém. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra do Senhor. Há algum tempo o Senhor vem vivificando no meu coração uma palavra nesse texto. E eu sei que acontece com os pastores, os pregadores da palavra de Deus. Às vezes o Senhor dá ali uma palavra e vivifica um entendimento sobre um texto e tem um dia de pregar isso. Às vezes fica ali e aí chega o dia que Deus leva a gente àquela reflexão, e foi isso que Deus fez na noite desse dia. E eu queria falar sobre a grande oportunidade. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre como Deus tem sido bondoso conosco, meus irmãos, nesse tempo, sabe, nesses anos, nessa realidade. Talvez já nesse ano, muitos de nós já olhando e vislumbrando todo um caminho percorrido, e esse já é o último culto de doutrina desse mês de novembro. Estamos literalmente entrando naquela reta final do ano de 2023, talvez já tenhamos histórias para contar desse ano, de oportunidades tidas, talvez oportunidades perdidas, oportunidades aproveitadas. A vida será sempre assim de oportunidades, meus irmãos. Oportunidades casuais que vão do dia a dia, desde uma carona que a gente pega, vindo para a igreja, e de repente passa ali um irmão e leva, a oportunidades estratégicas das grandes corporações, sempre atenta ao mundo dos negócios, as oportunidades evangelísticas que os evangelistas sempre têm, de encontrar em situações oportunas uma porta aberta à pregação do evangelho. Paulo fala muito disso no seu ministério, na sua vida. Eu lembro, falando disso, ele, quando estava em Tessalônica, que ali eclode uma grande perseguição a ele vai para Bereia, e os mesmos perseguidores de Tessalônica os encontram em Bereia, e aí ele foge para Atenas, e lá em Atenas ele está esperando os seus companheiros. Isso está em Atos, capítulo 17, versículo 1, diz: e enquanto Paulo esperava, ele foi pregar, ele foi aproveitar uma oportunidade. Ele menciona isso em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9, quando ele fala para essa igreja da intenção de voltar a Corinto, de voltar numa viagem à Macedônia, mas iria ainda ficar um tempo em Éfeso, e ele diz: porque uma grande porta, uma eficaz porta
se abriu. Paulo está falando de oportunidades que ele sempre aproveitou como um pregador, como um evangelista que foi, talvez, depois de Jesus, o mais importante missionário dessa igreja nesses 2000 anos. Mas eu quero nesta noite, meus irmãos, falar de uma outra oportunidade, de uma grande oportunidade. Eu defino essa grande oportunidade como um portal que Deus abre no tempo da nossa existência, para revelar de maneira singular seu amor gracioso em nosso favor. De algum modo, todos nós experimentamos essa grande oportunidade. Em todo tempo, meus irmãos, em todos os anos da vida, Deus se revela, mas há um momento em que isso se dá de forma abundante, cristalina, inexcusável. Eu digo inexcusável porque essa grande oportunidade é aquela que, depois de passada, a gente não tem como dizer: eu não tive a chance, eu não tive a oportunidade. E eu tenho a impressão que todos nós, de alguma maneira, temos a grande oportunidade na nossa vida. A grande oportunidade ministerial, a grande oportunidade da salvação. E eu tenho pensado nisso, será que nós temos estado atentos a isso? Às vezes a gente desejou tanto uma coisa, e quando vem a gente não aproveita. Às vezes nós oramos tanto por algo de Deus na igreja, na nossa vida, na nossa família, e de repente quando aquilo acontece, a gente não percebe, a gente deixa passar, é displicente, é negligente. Quantas vezes a gente desejou para a igreja as coisas que talvez estejam acontecendo nesse momento, e a gente orou por isso, a gente jejuou, a gente se consagrou, e chegou, está acontecendo, e de alguma forma a gente está deixando passar, a gente está indolente, a gente está indiferente. E Deus tem falado conosco sobre isso, porque a grande oportunidade, meus irmãos, é uma experiência singular e definitiva na nossa jornada. E ela tem o poder de desencadear pelo menos duas possibilidades para a gente. A primeira é que quando nós abraçamos ela, definitivamente se torna um marco para a nossa vida, e a partir dali temos um novo começo, uma nova história, uma nova vida para desfrutar. Aqueles que aproveitam a grande oportunidade, eles têm sua vida mudada definitivamente. Mas também tem um outro lado. Se nós rejeitamos, normalmente a porta se fecha definitivamente também, e talvez nunca mais tenhamos a grande oportunidade que nós já tivemos. Tem pessoas que lamentam muito, lamentam a viagem que não fez, lamentam o curso que deixou de fazer, lamentam o abraço que deixou de dar, lamentam o perdão que deveria ter entregado, lamenta porque perdeu oportunidades. Deus está dando a esta igreja um tempo de oportunidades. E tomara, Deus, que o futuro não seja de lamento para alguns de nós, porque uma grande porta, uma grande oportunidade está diante de nós, está diante desta igreja, nessa cidade. Eu tive a oportunidade de ver isso em outros contextos nesse mês. Suntuosos templos fechados, alguns abertos, sem pastor, sem igreja. Uma geração envelheceu, não tinha uma nova geração. E eu olhava para aqueles escombros centenários, catedrais de 2, 3, 4 séculos. E eu já leio tanto sobre isso, pensando em quem protagonizou o começo desses movimentos. Igrejas do reformador Martim Lutero, igrejas do reformador João Calvino, e eu lembrando o que foi esse movimento, quem foram esses homens, que oportunidade as gerações tiveram de viver com esses homens, mas de alguma forma, a vida deles, o ministério deles, não foi aproveitada como deveria. Ficaram livros, mensagens, mas alguém não aproveitou uma oportunidade. E ao não aproveitar uma oportunidade, quebra-se um ciclo, quebra-se um curso, e aí não tem mais igreja, não tem mais pastor, não tem mais ninguém para entrar naqueles templos e dirigir um culto, ou até mesmo uma oração. Oportunidades, meus irmãos.
Nós estamos num texto que fala de oportunidades como essa. Nós estamos num texto de uma cidade que tem uma grande oportunidade. Esta cidade chama-se Nazaré. E o texto que nós estamos para refletir neste culto desta noite é uma cidade que teve o privilégio de ver crescer nela o homem mais importante que já pisou neste mundo, Jesus Cristo. A geografia da vida de Jesus é uma coisa impressionante. Estava previsto na profecia que ele haveria de nascer em Belém, da Judéia, porque ele era, de fato, legítimo descendente de Davi, mas ele não é originalmente de Belém, da Judéia. Seus pais eram de Nazaré, de origem. Os irmãos que conhecem a geografia bíblica sabem que a Palestina, ou a geografia dos tempos de Jesus, está basicamente dividida em 3 regiões. A parte superior do mapa é a chamada região norte, a chamada Galileia. Na parte central do mapa bíblico do Novo Testamento, você tem a Samaria. E é por isso que quando Jesus ele transitava da Galileia para a Judéia, ele passava por Samaria. E aqui está a explicação, porque que em João 4 diz, e era necessário passar em Samaria, porque Samaria é o ponto do meio desse trajeto. Em cima está a Galileia, a região norte daquele mundo bíblico. Na parte central está a região da Samaria. E na parte inferior, no sul, está a chamada região da Judéia. Ali está Jerusalém, está Belém de Judá. E aí os irmãos sabem que na história bíblica, Jesus nasce em Belém por uma provisão de Deus, porque há um decreto do imperador romano para um censo. Os imperadores costumavam convocar periodicamente os povos dominados para voltar à sua terra de origem, para um grande ajuntamento, e ali eles fazerem um alistamento desse povo. Era uma forma do Império Romano controlar e ter um certo controle numérico dos seus povos dominados. E aí Maria e José, por serem de Belém da Judéia, embora morassem na região da Galileia ou na região norte, eles descem para o sul da Palestina e vêm para Belém da Judéia. E aí ali naquele momento ela já está grávida e Jesus nasce em Belém, mas nasce por uma casualidade do Espírito de Deus, porque Deus os traz ali para a promessa ser cumprida, para a profecia ser realizada. Mas quando Jesus nasce, eles voltam para a região que de fato eles moravam, que era Nazaré. Embora que tenham ficado por um período no Egito, os irmãos conhecem, por conta daquela perseguição de Herodes, mas quando eles voltam para Nazaré. Jesus cresce em Nazaré. Eu fico imaginando uma cidadezinha pequena, todo mundo se conhece. Jesus é conhecido porque é um lugarzinho que todo mundo transita, as famílias, pais e mães interagem com outros pais e mães, filhos brincam com outros filhos. Eu fico imaginando o que representa um lugarejo, um pequeno povoado, ter nele crescendo o próprio Filho de Deus. Que oportunidade esse lugar tem? Jesus está crescendo ali. Ele cresce nessa cidade. Ele é adolescente nessa cidade, ele chega à fase adulta nessa cidade. Mas não só nasce ali. Jesus se revela naquela cidade, ele diz quem de fato ele era. Lucas 4 fala do primeiro momento em que Jesus descortina seu ministério, sua natureza, sua identidade, quando pela primeira vez ele abre o coração e fala, aqui veio. É aquele famoso texto de Lucas 4, quando ele entra na sinagoga e abre o texto de Isaías e lê aquela passagem, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, curar os enfermos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele termina de dizer isto, lendo o texto de Isaías, ele levanta os olhos e olha para aquela multidão na sinagoga que vê-lo lendo o texto como um ato normal de qualquer judeu, porque era comum homens subirem à plataforma e ler o texto. Mas Jesus faz algo incrivelmente singular naquele momento, porque ao terminar de ler o texto, ele olha para aquelas pessoas e diz, hoje se cumpre essas palavras.
Está diante de vocês aquele pelo qual Isaías falou. Eu sou esse homem que o Espírito de Deus está sobre ele. Oh, meus irmãos, que oportunidade, Jesus dizendo: sou eu sou este, o Espírito de Deus está sobre mim, eu sou este que venho pôr em liberdade vocês, eu sou esse que venho anunciar a salvação a vocês. E aí o texto diz que aquela cidade, aquelas pessoas se enfurecem com Jesus, o tomam à força, o levam para jogá-lo do precipício, para matá-lo. Não era hora de morrer. Ele se desvencilha daquela cilada, e diz o texto que ele parte dali e vai embora de Nazaré. E agora ele não é mais um habitante de Nazaré. Ele vai morar numa outra cidade da Galileia chamada Cafarnaum. Nesse momento, Jesus tem uma nova casa, tem uma nova morada. A vida para ele ficou cheia de riscos, cheia de perigos. Perigos não só dos de fora, mas dos de casa, porque os próprios irmãos não aceitam, não reconhecem, não respeitam. Ele não é amado nem pelos irmãos, nem pelos que são distantes. A vida não é mais possível na Nazaré que ele cresceu e que ele viveu tantos anos. Ele sai dali. É interessante que ele não é só lembrado pela sua origem, pelos pais, pelos irmãos, mas ele é lembrado também pela profissão. O evangelista narra os homens dizendo: não é esse o carpinteiro? Ele teve profissão, ele teve uma vida comum, mas ele não é mais bem-vindo naquele povo. Ele vai embora para Cafarnaum. Mas ele decide um dia voltar outra vez. Ele decide dar uma segunda chance a Nazaré. E o texto de Marcos 6 é a segunda visita de Jesus a Nazaré. Ele volta uma segunda vez. Ele vem ao mesmo lugar. É a grande oportunidade. Às vezes a grande oportunidade para mim e a sua vida é uma segunda chance que Deus dá. Ele deu uma, a gente não aproveitou, a gente brincou, a gente foi negligente, a gente achou que a porta ficaria aberta ad eterno, e a gente simplesmente ignorou, desprezou, foi negligente, e passou. Mas Deus é tão bom, que um dia Ele vem de novo, Ele abre a porta de novo. Eu olho o Deuteronômio, e Deus me deu esses dias uma palavra do Deuteronômio, é isso, Deuteronômio é a segunda chance. O grande discurso de Moisés em Deuteronômio é um discurso de segunda chance. É por isso que Deuteronômio é chamado de segunda lei. Quando a gente abre Deuteronômio, a primeira narrativa do capítulo 1 é Moisés contando aquele episódio em que o povo de Israel decide não mais seguir para Canaã e voltar para o Egito. E o momento ali em que Deus decide também matá-los, todos eles no deserto. E é interessante que o texto mostra Moisés lembrando aquele fato e deixando claro que o povo tinha peregrinado apenas 11 dias do Egito a Cades Barneia, uma viagem tranquila. Já estavam praticamente ali na fronteira da terra prometida, mas por terem sido negligentes à promessa de Deus e ficarem com medos e incrédulos, Deus os sentenciou a peregrinar 40 anos no deserto para morrer todas aquelas pessoas, à exceção de Josué e Calebe. De modo que Deuteronômio é um grande discurso, não mais a essa geração, esses já morreram. Deuteronômio já é um discurso do 40º ano da peregrinação. Moisés ali já fala para os filhos que eram crianças nesse tempo, e dizendo: Deus matou os pais de vocês. Os pais de vocês morreram no deserto, e morreram porque não creram. Vocês precisam ter cuidado, porque o deserto que tragou os pais de vocês, podem também tragar vocês. Às vezes a grande oportunidade de Deus, meus irmãos, é uma segunda chance. Nazaré teve uma segunda chance. E a gente sabe o que aconteceu. Jesus vai de novo, e mais uma vez foi rejeitado, foi desprezado, e as portas de novo não se abriram para ele
naquela cidade. O grande problema é que ele saiu dali e a história dá conta que ele nunca mais voltou naquela cidade. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas eu quero, nesse momento, mostrar aos irmãos essa grande oportunidade que o texto mostra. Jesus crescendo na cidade, Jesus se revelando na cidade, e Jesus, mesmo desprezado, dando uma segunda chance àquela cidade. Mas o ponto que marca a minha reflexão central desta palavra é o que faz aquele povo rejeitar essa grande oportunidade. Por que aquele povo rejeita Jesus? E talvez aqui tenha uma explicação porque nós também estamos, ou por vezes somos negligentes às grandes oportunidades que Deus tem dado para a gente. E eu enxergo pelo menos 3 coisas presentes no texto, nesses 6 versículos, que são elementos que fazem a gente não ser atento às oportunidades que Deus tem dado a gente, à igreja, à nossa geração. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que há uma familiaridade irreverente em relação à pessoa de Jesus. Perceba, Jesus chega, Jesus já fala quem era, ele revela isso quando lê o texto na sua primeira vez que esteve na sinagoga. Ele volta de novo, e ele volta pregando, ele volta fazendo milagres, ele volta ensinando, eles até se admiram, eles até ficam encantados com aquilo, mas de repente alguém cotovela o outro e diz: isso aí é o Jesus, rapaz, filho do seu Zé, da Dona Maria. Isso aqui é o filho da Dona Maria ali da esquina, rapaz. Se admire não, isso não é muita coisa não. Isso aqui é o dono da carpintaria ali da esquina, irmão do Judas, irmão do Tiago. Não fique achando que é um profeta não é muita coisa não. É o Jesus dali, rapaz. Não é muita coisa não. Não é um grande profeta de Jerusalém, não é um nobre sacerdote da aristocracia judaica, não, é Jesus, aquele menino, rapaz, que correu por aqui, todo mundo sabe de onde ele saiu, de quem é filho, por que vamos ouvi-lo, por que vamos respeitá-lo, por que vamos dar crédito a quem sabemos de quem ele é filho, de quem ele é irmão, a profissão que ele tinha. Às vezes a nossa atitude de irreverência e desprezo à oportunidade de Deus é justamente a familiaridade. É a gente estar ali o tempo todo, vendo o tempo todo, assistindo o tempo todo. E aquela cena se naturaliza na nossa mente, na nossa alma, de maneira que a gente perde a capacidade de admirar-se, de encantar-se, de maravilhar-se com Deus. Oh, meus irmãos, que tristeza é a gente ficar tão perto de Deus e por tanto tempo, que devido a essa proximidade, a gente não ser mais capaz de reconhecê-lo, não ser mais capaz de senti-lo, não ser mais capaz de venerá-lo. Que coisa triste, meus irmãos, é os anos passar na nossa vida ministerial, pastoral, cristã, e ao invés de significar ascendência, ao invés de significar uma espiritualidade mais vigorosa, mais fervorosa, mais avivada, vai agora decaindo, meus irmãos, num penhasco em frieza, em murmuração, em cinismo, em falta de alegria. Um coração que era quente agora é frio, um rosto e uma alma que era encharcada de graça agora é adoecida, murmuradora, desencantada. Vê tanto que se desencanta, vê tanto que não pode mais admirar, vê tanto que não é capaz mais de ser surpreendido. Familiaridade reverente, aleluia. Eu estou acostumado com ele, eu conheço ele, eu sei de onde ele veio. Você pensa que sabe, você vê
o estereótipo. Esse homem é o Filho de Deus. É Jesus Cristo, a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça que Malaquias falou. Ele é o grande profeta que Moisés anunciou que viria. Ele é o grande pastor que Miqueias disse ao seu respeito. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz que Isaías anunciou. Ele é Jesus Cristo pisando entre nós. Mas a familiaridade não permitiu aquelas pessoas reconhecer Jesus. Oh, meus irmãos, isso acontece hoje. Às vezes a grande oportunidade é perdida justamente porque a gente está tão habituado que os nossos olhos não percebem mais a diferença. Para a gente é a mesma coisa. É tudo do mesmo jeito. Pastor é tudo igual. Quem disse isso? Talvez você tenha sido ferido, decepcionado no passado por alguém que se aproveitou da sua credulidade, da sua boa fé. Mas quem falou que esse que agora cuida de você não é um homem de Deus? Às vezes a familiaridade faz isso. Tira da gente a capacidade de ver algo novo que Deus está trazendo, que Deus está fazendo. Mas há uma segunda coisa. E a segunda coisa é o conhecimento divorciado da fé. Nós perdemos grandes oportunidades, porque às vezes conhecemos tanto, e que por conhecermos tanto, nos tornamos juízes, nos tornamos jurados, que sentam num lugar privilegiado, e ficam agora a analisar as coisas. Tem gente que se sente assim, num palco de show de calouros, avaliando. Eu estou avaliando, eu estudei teologia. E daí? Isso não é nada. Se você não é capaz de nutrir do que conhece, fé em Deus, fervor, um coração avivado, um coração que se renova de graça todos os dias, para ser um crente melhor, para ser um crente cheio de Deus. Sua teologia te faz mal, se o resultado disso não é um crente submisso, fervoroso, dedicado à obra de Deus. Conhecimento sem fé. Nós sabemos quem Ele é, nós sabemos de onde Ele veio. Por que nós vamos crer no que Ele está fazendo? Por que nós vamos crer no milagre que Ele está fazendo? Nós sabemos a origem dEle. Às vezes a gente sabe tanto, que parece que a vida e a rotina da igreja já está assim, prevista, ou seja, vista antecipadamente por nós. E a gente fica no banco, a gente consegue dizer antecipadamente o versículo que o pastor está lendo. Tem irmãos que, enquanto o pastor está lendo o texto da ceia, eles já ouviram tanto na vida. Talvez no seu currículo tenha aí algumas centenas de ceias, né? Que a gente fica citando, conhece tanto, sabe os hinos da harpa de cor, sabe tudo da rotina da igreja, mas está morto, não tem fé, não tem graça, não chora mais, não se alegra mais, senta nos anos de crente e acha que isso é o teu passaporte para o céu. Não é. O que dá dignidade e valor a você é a cruz do Calvário, é o sacrifício de Jesus. Avore-se e se salve em Jesus. O teu valor e a tua dignidade está no fato de você ser filho, no fato do Espírito dele habitar em você. Quantos podem agradecer a Deus esta noite por serem filhos de Deus?
Tem gente que está tão cansado das mesmas coisas. Mas o Evangelho é a mesma coisa. É a mensagem simples de sempre. Talvez não mexa com você, que já morreu, está seco, duro, sem graça, sem vida. Mas continua salvando, continua arrebatando multidões ao redor do mundo. Eu preciso que você adore este Deus, porque Ele não está morto, Ele não está frio, Ele não está impotente. Porque você olha para um lado desta igreja, no hemisfério norte do planeta, praticamente morta. E aí a gente costuma olhar as coisas a partir do nosso lugar de fala. E a gente diz assim, a igreja morreu. Cadê a igreja? Como assim? Lá no sul, regiões, continente africano, América do Sul, Ásia, tem um cristianismo poderoso, meus irmãos. Jesus salva milhões de pessoas todos os dias, em algum lugar desse planeta. Não tome o seu lugar como se a igreja fosse o mundinho que a gente cresceu. Se não tem lugar para Jesus aqui, vai ter ali, vai ter acolá, mas a palavra será anunciada e o poder será sempre manifesto. A igreja nunca terá morrido, meus irmãos. Ela deixa de existir aqui, mas ali ela está forte e poderosa. Esses dias um irmão aqui, um dos nossos pastores, no Tempo Central perguntou, pastor, cadê os grandes avivamentos? Não tem mais. Eu disse, pastor, está acontecendo assim 10 no meio do mundo. Tem país aí que é assim, é o que a gente ouviu de mais glorioso sobre avivamento nos séculos 17, 18. Está acontecendo. Em alguns lugares do mundo, em algumas nações, o Espírito de Deus não para de trabalhar, meus irmãos. A palavra continua sendo anunciada. Se Jesus não é bem-vindo aqui, alguma porta se abrirá para Ele. Se a palavra não é bem recebida aqui, em algum lugar terá um coração inflamado e desejoso para recebê-la. Às vezes, a nossa fadiga da rotina, ela é contrastada. E eu entendo. Vou dar um simples exemplo. A Bíblia. Quantas versões de Bíblia a gente tem aqui? Oh, meus irmãos, todo dia sai uma nova. Isso virou um mercado lucrativo. Eu estava lendo e ouvindo recentemente o pastor Ronaldo Lidório falando de povos, de igrejas, de irmãos que viajam 48 quilômetros a pé para ouvir um trecho da Bíblia ser lido na sua língua. Está acontecendo agora. Para ver um pedaço de um capítulo ser lido. Apenas para ficar ouvindo. Por que que nós rejeitamos? Por que que nós negligenciamos a grande oportunidade? Terceiro lugar, a recusa de abraçar as implicações da fé no Cristo. É porque no fundo, a gente sabe que crer em Cristo e abraçá-lo coloca em risco a vida que a gente tem vivido, coloca em risco o jeito que a gente tem feito as coisas, coloca em risco o nosso conforto, coloca em risco nossa comodidade. Surpreendam-se, às vezes coloca em risco nossas tradições, coloca em risco nossas preconcepções. E a gente às vezes está abraçado a isso e não quer soltar. Eu tenho a impressão que se Jesus chegasse na terra encarnado, muitos cristãos fechariam a porta para não abrir mão daquilo que eles acham que é certo.
isso vira um ídolo. Eles se abraçam tão ferozmente àquilo que são capazes de rejeitar o próprio Cristo, em nome daquilo que eles acreditam ser o certo. E é isso que os nazarenos fazem com Jesus aqui. Porque recebê-lo não é apenas ser alcançado pelos seus milagres. Recebê-lo não é apenas ouvir a sua mensagem e admirá-lo. Recebê-lo é ter a sua vida moldada, a vida dele. E esse é um preço que muita gente não quer pagar. Está confortável demais para ter mudanças dessa natureza na sua vida. Ele confronta nossos vícios. Ele confronta nossa imoralidade. Ele confronta nossos pecados. E abraçá-lo é deixar tudo isso para trás. É deixar a corte. É deixar o poder que às vezes já nos domina o coração e a alma. É deixar a nossa ganância pelos primeiros lugares. E a gente começa a abraçar isso. E a gente se apega a isso de um jeito que quando a gente percebe que o preço de segui-lo é deixar tudo isso, a gente faz igual aquele jovem rico. A gente se entristece e parte. Não, é caro demais te seguir. Eu preciso deixar tudo isso? Precisa? Então, fica para depois. Quais são as consequências da rejeição da grande oportunidade? Eu já estou no final desta palavra, os músicos podem se aproximarem. O que acontece quando uma cidade rejeita a grande oportunidade, como Nazaré rejeita Jesus? Primeira coisa, é que o coração tomado de incredulidade privou aquela cidade da mensagem da salvação. Jesus não faz apenas milagres. Jesus não é apenas um grande orador. Jesus é o Salvador do mundo. Rejeitá-lo é rejeitar a salvação que Ele traz. Rejeitá-lo é rejeitar o perdão que Ele oferece. Aquela cidade não apenas rejeita o que Jesus tem a oferecer, como o grande pregador que Ele se mostra ser ali. Aquela cidade, ao rejeitar Jesus, ela fecha o coração para a sua vida eterna. É isso que muita gente não percebe. É que ao rejeitar a grande oportunidade, eles até fazem a conta no lápis de um papel, e imagina que esta perca é apenas do ministério, é apenas, quem sabe, de um cargo, de uma função, de uma oportunidade para servir numa determinada área. Muito cuidado. Às vezes desprezar a grande oportunidade é colocar em risco a nossa própria eternidade. Porque é um combo, gente. É algo que envolve tudo. Nazaré não percebe, mas está aqui fechando as portas para a sua própria salvação. Porque está ali o sol da justiça que traz nas suas asas a salvação, conforme Malaquias tinha profetizado. Quais são as consequências de uma cidade, de um povo, de uma igreja rejeitar a grande oportunidade? Em segundo lugar, aquela cidade fechou as portas para os milagres de Jesus Cristo. Jesus queria fazer mais milagres ali. Jesus queria curar mais gente. Jesus queria abençoar mais pessoas. Mas quando o coração daquelas pessoas se fecham e eles se entregam à incredulidade, eles se privam de ver milagres do Senhor. Às vezes a gente fica perguntando, mas cadê os milagres? Cadê os milagres? Às vezes a falta do milagre é um coração fechado para Jesus. Às vezes a falta do milagre é um coração que não se abre para a sua palavra, que não se abre para o evangelho. Porque a fé não é apenas a fé no milagre. E me parece que aqui é o equívoco de muitas igrejas desse país.
A fé não é fé só no milagre. A fé é fé em Jesus Cristo. Em quem Jesus Cristo é. A fé é naquilo que Ele prega. A fé é nos seus valores. A fé é naquilo que Ele propõe como estilo de vida adequado. Não é só esse pensamento positivo que algumas igrejas dizem, creia que vai acontecer um milagre. A fé é em tudo. A fé em quem Cristo é. É essa incredulidade que nos priva dos grandes feitos do nosso meio, meus irmãos. Mas há uma terceira consequência. Essa é a pior de todas. Aquela cidade perde a salvação que chegou pela sua porta. Aquela cidade perde a oportunidade de grandes milagres. Mas aquela cidade perde a presença do próprio Cristo. Porque Ele se levanta e Ele sai dali para nunca mais pisar ali de novo. Vocês sabem o que é irônico? É que Ele sai dali, Ele reúne seus discípulos, e Ele nem precisa ir pessoalmente. Ele manda seus discípulos no nome dEle. Em todos os lugares que os discípulos foram, cidades se abriram para ouvir sobre Jesus. Uma cidade fecha a porta para o próprio Cristo, e outras que não o conhecem, recebem os seus mensageiros. Eu sinto a glória de Deus nesta casa, meus irmãos. Esta é a palavra de Deus para o seu povo esta noite. Ele se retira dali em algum lugar. Alguém está desejoso para ouvir sobre ele. E o texto diz que por onde os discípulos vão, muitos milagres vão acontecendo. Muitas pessoas são libertas. Salvação para todos os lados. Às vezes a gente olha para a realidade eclesiástica de uma igreja, olha para a história dela, e a gente tem quase que aquele orgulho do hebreu, do judeu, em olhar para si, para a sua descendência, e dizer assim: ora, nós somos filhos de Abraão, nunca que nós deixaremos de existir. Quem esse profeta pensa que é em falar assim da gente? Aí Jesus está ali confrontando João Batista. E chega uma hora que João Batista olha e diz: vocês se envaidecem por serem filhos de Abraão? Vocês não sabem de nada. Deus pode suscitar filhos até de pedras. Vocês pensam que são o quê? Uma das mais poderosas igrejas do primeiro século ouviu de Jesus estas palavras: eu gosto que vocês são fiéis na doutrina. Eu gosto que vocês não deixem o falso mestre andar no meio de vocês. Eu gosto que vocês facilmente identificam os falsos profetas que passam por vocês. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês deixaram o primeiro amor. Arrependam-se. Volte. Volte. Porque se vocês não voltarem, eu voltarei a vocês e arrancarei o castiçal de vocês. O que é o castiçal? O castiçal é a chancela da igreja. O castiçal é aquilo que faz uma comunidade ser igreja, ser povo de Deus. Perceba que quando João viu as igrejas, ele vê elas em forma de castiçal, em forma de candeeiro. É o candeeiro que faz uma igreja ser igreja. Sabe qual é a consequência dessas palavras de Jesus? Essa igreja não se arrependeu. Essa igreja não voltou. Jesus foi em Éfeso, o pastor Antônio José, e arrancou o castiçal de Éfeso. Procure onde era a igreja de Éfeso hoje. Escombros.
Não tem crente lá. Porque ele se retira da onde ele não é bem-vindo. Ele se retira aonde os corações se fecham para a sua palavra, para o evangelho. Ele se retira de lugares de gente cínica, negligente, indolente, fria. Ele se retira de onde ele não é mais invocado, ele não é mais desejado. Feche os seus olhos agora. Se você pode, ore um pouquinho. Ore por você. Ore pelos seus filhos. Por favor, se você tem netos, ore por eles. Ore pela igreja. Ore pelas futuras gerações da igreja. Pelo amor de Deus, ore por você. Ore pelo seu ministério. Ore pela sua congregação. Ore agora, feche os seus olhos e ore. Ore, ore, chore pela sua família, chore pelas suas famílias, suplique pela sua casa, suplique a Deus pelo futuro dos seus filhos. Haverá um dia que você não estará mais aqui. Ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus por esta casa, ore a Deus por essa história, ore a Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus nesta hora. Eu quero, antes de entregar ao pastor, fazer uma oração, meu pastor, com a sua licença. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e ore. Deus, esse é um tempo de visitação, Deus. Abra os nossos olhos, abra os nossos corações, Jesus. Há uma grande oportunidade, Deus. Há uma grande oportunidade. Uma porta grande e eficaz está aberta. Usa-nos nas tuas mãos. Usa os pastores desta igreja. Usa as lideranças desta igreja. Usa pais e mães. Usa avós. Usa filhos. Usa netos. Usa nas tuas mãos a tua igreja, Deus. Eu te louvo por esta noite. Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo pela tua presença entre nós. No nome de Jesus. A igreja de Jesus adore Jesus. A igreja de Jesus glorifique a Ele. Jesus de Nazaré está nesta casa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.